Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Ponto de Vista continua com a série de entrevistas com candidatos e candidatas aos cargos majoritários da eleição deste ano de 2014. Oportunidade ímpar para ouvirmos as propostas de cada um deles e cada uma delas, para nos sentirmos mais seguros na hora de colocar o nosso voto na urna. Assim, caro telespectador, recebemos hoje a candidata ao Senado Federal pelo PT, a deputada federal Fátima Bezerra, que vai nos falar sobre a sua motivação em ser candidata ao Senado e o que ela vislumbra fazer no exercício de um possível novo mandato eletivo. Deputada Fátima Bezerra, no terceiro mandato de deputada, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite de participar conosco desse programa, que o nosso telespectador está ávido para assistir, e dizer a você que certamente esse programa vai esclarecer muitas coisas que o nosso telespectador quer saber a respeito da sua motivação de ser senadora. Você tinha uma reeleição garantida, 3 mandatos de deputada federal, uma reeleição garantida. E, de repente, você resolveu se candidatar ao Senado. O que motivou você a ser candidata ao Senado Federal? Bom, Nelson, primeiro quero cumprimentá-lo, cumprimentar aos telespectadores, dizer que é com muita alegria que eu volto aqui ao seu programa, né? Programa que é líder de audiência exatamente pelo jornalismo sério, ético e responsável que você faz. Nelson, o que me motivou foi exatamente o desejo, né, a vontade grande que eu tenho de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do meu estado. Agora, eu confesso a você, os telespectadores, que não foi simples tomar essa decisão, porque você mencionou aqui, depois de 2 mandatos de deputada estadual, 3 mandatos de deputada federal, 2 vezes, inclusive, a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, e sem falsa modéstia, teria um mandato de deputada federal assegurado novamente. Mas a motivação foi essa, né? Depois dessa experiência acumulada, comecei a perceber claramente que havia, sim, um incentivo por parte da população que foi cada vez mais crescendo. Ao mesmo tempo, o desejo do meu partido, o Partido dos Trabalhadores a que pertenço, inclusive no plano local e no plano nacional, presidente Lula, presidenta Dilma, e daí a gente tomou essa decisão. Levando em consideração também, Nelson, por que não ousar? Né? No sentido de que, se você for... no sentido de que, quando a gente olha, né, para a história política do Rio Grande do Norte, a gente vai constatar que há mais de 4 décadas que o Senado é ocupado, via de regra, ou por ex-governadores, ou por políticos que têm muita força econômica, muito poder econômico, ou seja, via de regra, o Senado tem servido, inclusive para prêmio de consolo, para políticos em fim de carreira. E o fato é que há mais de 4 décadas que tanto o Senado como o Estado é controlado do ponto de vista político-administrativo, né, pelas famílias tradicionais, as chamadas oligarquias. E eu não falo isso aqui em tom depreciativo, eu estou falando do ponto de vista de uma constatação histórica. Ou então com a força do poder econômico. E aí veio a pergunta, por que não ousar? Por que não, de repente, pela primeira vez, ter uma professora de origem popular, que, graças a Deus, tem feito política com honradez, com mãos limpas, com competência, com seriedade? Por que não ousar? E pela primeira vez o Rio Grande do Norte elegeu uma professora, uma mulher do povo, de origem popular, senadora da República.
é esse o desafio que está colocado e eu estou muito confiante que nós vamos conseguir. Essa é a sua grande motivação. Agora, quais são os seus maiores desafios nesta eleição? O desafio maior, primeiro, é que nós estamos enfrentando, claro, sem dúvida nenhuma, uma estrutura do lado de lá muito pesada, né? A campanha, né, da outra candidata é uma campanha que nós sabemos tem uma estrutura muito forte do ponto de vista, né, do poder econômico, mas isso não nos intimida, muito pelo contrário. Né, muito pelo contrário, o fato é que eu tinha exatamente esse sentimento de que a nossa candidatura iria agregar muito sentimento popular, o que de fato está acontecendo. Eu tenho o apoio hoje, Nelson, não só dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do campo, da cidade, da educação, da juventude, mas eu tenho o apoio também, eu diria, de todas as classes sociais, de todos os setores da sociedade, dos trabalhadores, ao empresariado, aos representantes do setor produtivo. A chamada classe política, Nelson, meu partido só tem 5 prefeitos. E eu tenho o apoio de dezenas de prefeitos aqui do Rio Grande do Norte, do PROS, do DEM, do PR, do PMDB, até do PSB, da outra candidata. E esses apoios que eu tenho recebido, vale ressaltar, todos pela porta da frente. Apoios pautados pelo reconhecimento que, graças a Deus, prefeitos, vereadores, as lideranças em geral, têm do trabalho que a deputada Fátima Bezerra tem feito como deputada, que tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso Estado, com destaque para a área da educação, mas em outras áreas também. Então eu diria que, apesar de, sem dúvida nenhuma, talvez ser a campanha mais desafiadora que eu estou enfrentando ao longo da minha vida, até porque é só uma vaga e termina tudo no dia 5 de outubro, mas, meu amigo, ao mesmo tempo é a campanha que eu estou fazendo com mais confiança, com mais fé, com mais esperança e com mais crença na vitória. Tanto é que as pesquisas aí estão mostrando um crescimento extraordinário da nossa candidatura. Aliás, eu já passei à frente da outra candidata e isso tudo, né, é um incentivo a mais para a gente, se Deus quiser, continuar essa corrente, trabalhando para conseguirmos a vitória no dia 5 de outubro, se Deus quiser. Com essa experiência toda, Fátima, que você tem ao longo desses anos, desses mandatos, quais são os problemas mais graves que você enxerga hoje no Rio Grande do Norte? Olha, eu diria que, sem dúvida nenhuma, a questão da saúde e da segurança, né? A saúde, porque é inaceitável. De repente, ver uma mãe de famílias, às vezes com seu filho nos braços, desesperada, atrás de um socorro. A segurança, porque é inaceitável ver, de repente, as famílias presas dentro das suas próprias casas, né? E, de repente, o quê? A bandidagem na rua. Por isso, Nelson, que eu tenho dito que, além da educação, porque fiz muito pela educação, estão aí as escolas técnicas reacendendo a esperança da nossa juventude, promovendo a cidadania. Está aí o piso salarial do magistério, o novo Plano Nacional de Educação, a expansão do ensino superior com a UFESA, a UFRN e o apoio ao UERN. Mas agora, enquanto senador, eu quero também me dedicar muito a essa questão da saúde e da segurança. Robson, governador, com Dilma, presidente, e trabalhar para trazendo verbas, programas e projetos para que possamos aqui no Rio Grande do Norte ter uma saúde pública humanizada, de qualidade, e no campo da segurança, investir fortemente na segurança, mais viatura, mais equipamentos, fortalecer o setor de inteligência e investir nos policiais, dando a eles bons salários, qualificação profissional, para que a gente realize o sonho, que é inclusive o sonho do policial, de ter uma polícia cidadã, próxima do cidadão, da família, né, protegendo a gente na rua, na cidade, né, no bairro onde a gente vive. Isso, com o mandato de senadora, você vai poder contribuir, mas fazendo projetos de lei. É mais ou menos assim que você imagina poder dar uma contribuição
ao futuro governo na área de saúde e de segurança? Sim, nós temos várias iniciativas já em tramitação, por exemplo, saúde. Tem a luta, né, dos 10% da arrecadação para a saúde, que é muito importante. E no campo da segurança também tem iniciativa já em curso. Tem o programa Brasil Mais Seguro, combater o crack é possível. O que nós precisamos é de ter também no plano estadual governos com capacidade de gestão para que a gente possa exatamente avançar. Agora, sem esquecer, Nelson, dos grandes temas que, se Deus quiser, eu quero estar como senadora para participar. Reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Reforma tributária, meu querido, simplificar essa carga tributária, reduzir impostos, incentivar o emprego, incentivar a produção e associar à reforma tributária o chamado Pacto Federativo, uma reforma federativa para corrigir essa distorção que é a distribuição dos recursos hoje, onde a União fica com a maior parte e os estados e os municípios com a menor parte, né? Assim como também o debate da democratização dos meios de comunicação, a reforma urbana. Enfim, Deus, eu quero, né, se o Rio Grande do Norte me der essa oportunidade, eu tenho fé em Deus que vai me dar, continuar orgulhando o Rio Grande do Norte, fazendo política com mãos limpas, com honradez, com dignidade, com competência e com ética, representando o povo do meu estado no Senado, defendendo o Brasil, mas especialmente defendendo de forma incansável os interesses do Rio Grande do Norte. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Fé Comércio informa aos comerciantes que a Prefeitura de Natal prorrogou o prazo para adesão ao parcelamento de dívidas com impostos e tributos municipais, inscritos ou não na dívida ativa, para até o dia 31 de dezembro. Mais uma oportunidade para os que tiverem pendências com o fisco municipal regularizarem a sua situação. O prazo do Liquida Natal deste ano foi do dia 28 de agosto até o dia 7 de setembro. O presidente da CDL Natal, Amaury Fonseca Filho, está confiante de que o resultado da campanha não poderia ter sido melhor. Para ele, a campanha tem tudo para bater o seu próprio recorde. E nós voltamos à entrevista com a deputada Fátima Bezerra, deputada candidata ao Senado da República. Fátima, a educação continua a ser o seu grande carro-chefe? Sem dúvida, Nelson, até porque a educação é o passaporte para a conquista da cidadania. A educação é a base, é o caminho fundamental para a gente promover o desenvolvimento com geração de emprego, com distribuição de renda e com inclusão social. Eu tenho uma vida dedicada à educação, como professora, como dirigente sindical, deputada estadual, deputada federal, 3 mandatos. Eu tenho um orgulho enorme, Nelson, por exemplo, de ter tido a oportunidade de, junto ao governo Lula e ao governo da presidenta Dilma, ter contribuído, diria, para a maior revolução da educação no nosso estado, que é a expansão da educação profissional com essas escolas técnicas. Eram 2 escolas apenas, uma em Natal e em Mossoró.
Isso no espaço de 100 anos. E em 10 anos, nós já trouxemos 19 novas escolas técnicas para o Rio Grande do Norte e vamos chegar a 21, porque até o final do ano serão entregues a de Lages e exatamente a de Parelhas. Só para você ter uma ideia, né, desse avanço, em 2003 nós tínhamos 4.800 jovens matriculados na Escola Técnica do Rio Grande do Norte. Com essa expansão, nós passamos de 30 mil matrículas. No campo do ensino superior, também outro avanço extraordinário. A UFRN, em 2003, oferecia cerca de 24 mil matrículas. Em 2003, a UFRN não tinha dinheiro sequer para pagar energia. Imagine investimento. Passados 10 anos, nós investimos mais de 300 milhões na UFRN, os campos reabriram as suas portas, está aí Santa Cruz, a Facisa, né, com os cursos na área da saúde. Estamos trazendo medicina para o interior, já tem o curso em funcionamento, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos. O fato é que o UFRN, 24 mil matrículas em 2003, 2005, hoje, sabe quanto é que a UFRN está oferecendo? Mais de 54 mil matrículas. A ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró, era um sonho que foi realizado no governo do PT. Transformamos em UFESA, Universidade Federal do Semiárido, que é uma instituição de ensino também respeitadíssima. O fato é que a UFESA já chegou em Caraúbas, já chegou em Pau dos Ferros, já chegou em Angicos, e mais uma boa notícia, consegui, junto ao Ministério da Educação, ao governo da presidenta Dilma, trazer mais um campus da UFESA, desta vez para Açu. O projeto já está sendo licitado e lá em Açu nós vamos ter nada mais, nada menos do que um campus Ciências da Saúde, curso de Medicina. Enfim, fui uma das idealizadoras da Lei do Piso Salarial do Magistério, o Pronatec. Agora, qual o desafio? É o Plano Nacional de Educação. Como eu fui uma das principais articuladoras desse plano, apresentei mais de 500 emendas ao Plano Nacional de Educação, a maioria delas aprovadas, e se Deus quiser, eleita senadora, quero estar lá para participar do debate da federalização do ensino médio. Eu estou defendendo, por exemplo, o cumprimento da meta 17 do novo PNE, que é equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio das demais categorias com formação equivalente, e significa sair de um valor hoje que seria de 1.800 para 3.650. Agora, para que isso possa ser concretizado, eu estou defendendo a federalização. O que é que eu quero dizer com isso? É que o governo federal tem que financiar esse piso, porque a maioria das prefeituras não vão ter condições de pagar. E de onde é que virá esse dinheiro? Virá dos 10% do PIB para a educação, que foi uma conquista extraordinária com o novo PNE. Virá também do royalties, outra conquista extraordinária, você pegar um recurso que é finito, que um dia vai acabar, que é os recursos oriundos do petróleo e do pré-sal, e jogar aonde? Cuidando do presente e do futuro da nação. Agora, né? Fátima, você não acha que esse prazo de 10 anos não é muito tempo para um país que precisa investir mais na educação? Olha, Nelson, infelizmente os governos anteriores ao PT não deram a sua contribuição, muito pelo contrário. Nós já éramos para estar com 7% do PIB investido na educação desde o início, né, da década de 2000. Entretanto, o governo anterior, o governo do PSDB, vetou exatamente a meta do Plano Nacional de Educação anterior, que assegurava chegar aos 7% do PIB. Por isso que nós tivemos que recuperar esse tempo perdido. O fato é que no governo Lula, nós começamos o governo Lula, o Brasil investindo cerca de 3,7% do PIB, chegamos em 10 anos, o governo Dilma também agora, a quase 6% do PIB, e vamos chegar nos próximos anos, em 10 anos, que é o plano de vigência do PIB, do plano, a 10% do PIB. Fátima, bem rapidinho, você falou da reforma política também, que a gente tem noção de que de fato é importantíssima para o país, mas você falou sobre a reforma tributária. Eu queria lhe fazer uma pergunta um pouquinho diferente e bem rapidinha para terminar o segundo bloco. A reforma tributária é importante, mas você também não acha que a reforma fiscal é fundamental para o Brasil? É essencial, você colocou muito bem. Agora, o fato, Nelson, é que
penso que você não avança na reforma fiscal se você não fizer antes o dever de casa, que é a reforma tributária. Quer dizer, falar de pacto federativo, que tem a ver com a reforma fiscal, significa, primeiro, a gente alterar essa estrutura tributária, de que forma, repito, simplificando essa tributação, os impostos, desburocratizando, reduzir a carga tributária e a questão do incentivo à produção e emprego. E aí, a reforma fiscal, ou seja, um pacto federativo, generoso, que leva em consideração o seguinte, que é na cidade onde o povo vive, é na cidade onde eu preciso do médico, eu preciso do professor, eu preciso dos serviços de limpeza, eu preciso do lazer, do esporte. Então, nós temos que fazer esse pacto federativo através de uma reforma federativa e o governo federal já deu passos nessa direção, mas eu quero estar no Congresso, se Deus quiser, no Senado, para contribuir com esse debate e para a gente fazer essa reforma federativa que tem que atacar uma questão fundamental, que é corrigir essas distorções da distribuição do bolo tributário no nosso país. A União não pode ficar com tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Esse dinheiro tem que ser repartido com os estados e com os municípios. A Constituição de 88, a Constituição cidadã, que todos nós aplaudimos, ela é muito generosa e ela foi correta quando deu aos municípios a prerrogativa dos municípios cuidar das cidades. Mas é preciso que os municípios tenham orçamento, né? Sem dúvida. Tem orçamento para cumprir com o seu papel. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Um amplo leque de produtos e serviços está permanentemente à disposição dos cooperados da Unicred Natal. E desse mix diversificado, destaca-se a linha de cartões Unicred, que transformam sonhos em realidade. Além das menores taxas do mercado, cartões adicionais e saldo pelo site, eles podem ser convertidos em milhas aéreas. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. A rede Ibis de hotéis é uma das mais procuradas em todo o país. E para sua satisfação, saiba que ela também já chegou a Mossoró. Por isso, quando você for viajar, informe-se sobre a rede Ibis e hospede-se sempre muito bem com as menores tarifas do mercado. E nós voltamos à nossa entrevista com a deputada Fátima Bezerra, candidata do PT ao Senado Federal. Deputada, emprego, na minha concepção, é o melhor programa social que existe. A pergunta é a seguinte: não estaria já na hora de transformar as bolsas assistencialistas em empregos no país? Nelson, Bolsa Família, por exemplo, o programa premiado no mundo inteiro. Na verdade, Bolsa Família é programa de transferência de renda, distribuição de renda e que tem a ver com emprego. Vou dizer por quê.
Na medida que o Bolsa Família condiciona as famílias a colocar os seus filhos na escola, e na medida também que os próprios beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, estão tendo acesso ao Pronatec, que é o grande programa de qualificação profissional. Então, acho que o Bolsa Família não está dissociado exatamente da geração de emprego de maneira nenhuma. E enquanto política de transferência de renda, claro que se faz necessário diante ainda da desigualdade social no nosso país, que remonta a séculos. Mas, repito, é um programa que não é a transferência de renda pela transferência de renda. Na hora que exige que essas crianças estejam na escola, nós estamos construindo o presente e o futuro, ao mesmo tempo que os beneficiários também venham se qualificar para ter o seu emprego e se emancipar. Fátima, bem rapidinho, uma pergunta que não me quer calar. Foi melhor ter sido deputada federal com Lula ou com Dilma? Cada qual com o seu estilo, mas foi melhor com todos os dois. Por uma razão muito simples. É que a presidenta Dilma, com a trajetória que ela tem, a mulher que lutou contra a ditadura na sua juventude, uma mulher muito determinada, uma mulher que tem compromisso, que tem lado, a presidenta Dilma, né, não arredou o pé naquilo que foi o compromisso dela, que foi dar continuidade ao legado iniciado pelo presidente Lula e avançar. Então, foi bom com os dois e continuará sendo melhor ainda, está entendendo, com Dilma presidente novamente, se Deus quiser. Qual o reflexo daquelas manifestações que aconteceram no ano passado, em junho e julho de 2013, nessa eleição de 2014? Olha, Nelson, eu espero e desejo que um dos reflexos seja ampliar cada vez mais o voto consciente e livre do povo do Rio Grande do Norte e do povo brasileiro. Espero, inclusive, que aquelas manifestações resultem cada vez mais para que tenhamos uma escolha, né, bem qualificada. Aquelas manifestações de junho deixaram um recado muito claro para esse Congresso que está aí. Um recado de que a maioria dos parlamentares que estão aí no plano nacional não os representa. Aquelas manifestações exigem cada vez mais ética, ficha limpa, democracia, participação da sociedade. Por isso que, em boa hora, a presidenta Dilma, inclusive, tem defendido o plebiscito para que o povo possa opinar sobre a reforma política, quais os temas que devem ter essa reforma política. E eu insisto, é a mãe e a mais importante de todas as reformas. Fátima, a propósito, então, para terminar nossa entrevista, qual a sua visão do Rio Grande do Norte nos próximos 4 anos? Olha, eu espero que seja um Rio Grande do Norte que acompanhe o desenvolvimento nacional em curso, né, dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma e o governo da presidenta Dilma novamente. Até porque eu lamento que os governos do Rio Grande do Norte não souberam acompanhar o projeto nacional em curso de desenvolvimento nacional nos governos Lula e dos governos Dilma. Mas está em tempo ainda da gente recuperar esse tempo. Dá tempo ainda da gente recuperar esse tempo perdido. E eu quero estar lá como senadora para contribuir, trazer mais desenvolvimento, mais geração de emprego, mais crescimento da economia aqui do nosso estado. Isso tem que ser feito, Nelson, claro, levando em consideração as vocações econômicas das muitas regiões do nosso estado. Nosso estado tem um potencial de riqueza extraordinário, energia eólica, petróleo, sal, mineração. Agora, precisamos ter um governo aqui com capacidade de gestão e nós estamos com o vice-governador Robson Faria, que é o nosso candidato, e eu quero ser essa senadora fazendo a ponte junto ao governo federal, repito, né, para ajudar na promoção do desenvolvimento do nosso Rio Grande do Norte. Deputada Fátima, eu agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, por ter participado dessa entrevista. O nosso telespectador certamente gostou muito, acompanhou de perto as suas respostas. Lamentavelmente o tempo é exíguo e o diretor já ficou mostrando ali o relógio. Infelizmente vamos ter que terminar. Mas lhe agradeço realmente e desejo também uma boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada, Nelson, e um forte abraço aos que nos escutaram, né, até o presente momento. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, telespectador, telespectadora, a gratidão pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante, a clínica mais lembrada de Natal.